Meus queridos irmãos, enquanto nós vivemos neste mundo, não há como não perceber que a nossa vida é muito semelhante a uma viagem. A gente começa a vida na infância, amadurece e termina lá na velhice. Isso é tão natural da gente, esse conceito de viagem, de estar em caminho, que a criança entende logo. Tanto que quando a gente vai levar ela para um lugar especial, qual a pergunta que ela faz? Já chegou? Já chegou? Já chegou? E a gente tem que responder, ainda não, falta mais um pouco, ainda não. Essa vontade de chegar em algum lugar, né, mostra para nós que a viagem, o conceito de viagem, a vida como viagem é algo muito natural. E aí durante a quaresma nós vamos acompanhar a viagem que Jesus faz, desde o deserto da tentação até o Calvário. Então a viagem, na verdade, começa na planície desértica, ali onde Jesus é levado após o batismo, e termina num outro deserto. É um deserto de pedra, um deserto de madeira, em que Jesus derrama o seu sangue em nosso favor. E esse primeiro ponto de parada na viagem de Cristo, a tentação no deserto, ela tem algo importante, um detalhe no texto. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto começa assim: então. O que significa essa palavrinha então? Então o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Onde ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber nada. Então o diabo veio. O que significa esse então? Esse então liga aquele texto com o que vem antes. E o que vem antes de Jesus ser levado ao deserto é o batismo dele. A ligação que o evangelista Mateus, também Marcos e Lucas fazem, mas Mateus coloca esse então aqui, essa ligação que Mateus indica, ela é muito importante. É uma palavrinha, parece que à toa, mas ela é importante. Por quê? Vamos ver o que acontece no batismo de Jesus. O céu se abre, o Espírito Santo paira sobre Cristo como uma pomba e a voz do Pai fala. Temos aqui a Trindade, né? Uma teofania. O que é uma teofania? É a revelação de Deus, né? Epifania é revelação. Tá? Teofania. Deus se revela como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o Pai fala o quê sobre o Filho? Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Aí a gente guarda isso na memória. O Pai fala, este é meu Filho amado. Versículo 17 do capítulo 3. Este é meu Filho amado, que me dá muita alegria. E aí logo em seguida, no deserto, depois de 40 dias sem comer e beber, o que o diabo fala? Se tu és o Filho de Deus. Então a tentação é colocada logo após a afirmação de Deus. Tu és meu Filho amado. Este é meu Filho amado. E o diabo vem, será que você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. E aí o diabo cita até a Bíblia, jogue-se daqui porque está escrito que os anjos serão enviados pelo Pai para te socorrer e seu pé não vai tocar nem na pedrazinha ali. Se você se ajoelhar diante de mim, eu te darei tudo que é meu. Então, o questionamento que o diabo faz a Jesus no deserto é: se você é o Filho de Deus, ou será que você é o Filho de Deus? Prova que você é o Filho de Deus. A nossa vida não é parecido com isso. Um dia você ouve a voz de Deus, não literalmente talvez, né? Mas assim você vê Deus te mostrando que você é filho de Deus. Um dia você recebe a Santa Ceia para perdão de pecados e de repente no outro dia vem uma dúvida. Será que eu sou filho de Deus? Alguma coisa acontece na semana que me coloca em dúvida isso. Será que eu sou filho de Deus? Se eu sou filho de Deus, por que isso acontece? Então a nossa viagem de vida, ela é cheia de altos e baixos. Ela não é uma viagem linear. É igual a viagem do peregrino da alvorada em Crônicas de Nárnia. Não é uma viagem calma. Uma viagem cheia de perigos, eles enfrentam povos invisíveis, eles enfrentam o menino Eustáquio que virou dragão, enfim, é uma viagem cheia de altos e baixos. Para cada um daqueles tripulantes do navio,
né? Há altos e baixos na fé. Assim também é a nossa vida. Tem hora que nós nos sentimos heróis na fé, estamos fortes na fé. E isso às vezes nem depende da minha vida, tá ok. Não, a minha fé está forte ali. Alguma coisa acontece, uma tentação vem, e a tentação se refere sempre a colocar em dúvida se eu sou filho de Deus. E aí eu estou sentindo a minha fé ameaçada, sendo ameaçada. Então a vida cristã é assim, não é uma progressão. É altos e baixos. Por isso que a gente tem que sempre ouvir a palavra e receber a Santa Ceia. Nós já sabemos como que o diabo age, como que o inimigo age. Ele age como ele fez com Jesus, questionando, plantando dúvidas. O diabo é o pai da mentira. Mentira na Bíblia não tem a ver com falar algo falso, entende? Não é assim, se alguém pergunta, estou bonita, você diz, tá, mas a pessoa tá feia. Então você fala, tá, para a esposa não te bater. Na Bíblia isso não é uma mentira, por mais falso que seja, entende? A mentira na Bíblia tem a ver com um conceito muito mais profundo. A mentira, você pode mentir biblicamente falando algo correto, algo real. Então o diabo tentou Adão e Eva falando só coisas corretas. Se tivesse uma prova assim, coloque certo ou falso. O que o diabo falou, tudo o que ele falou está certo. Então o diabo fala assim, é verdade que Deus falou que você não pode comer da árvore? O diabo não falou nenhuma mentira. Deus falou isso. Aí Eva fala, eu não posso comer da árvore, só das outras. O diabo fala, olha, eu acho que Deus proibiu vocês de comerem esta fruta, porque se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. O diabo não falou nenhuma falsidade aqui. Tanto que o texto bíblico de Gênesis, que nós lemos, continua. Eva mordeu a maçã, e o que o texto bíblico fala? Seus olhos se abriram, como o diabo havia dito, e ela reconheceu que estava nua, e Adão também. E depois Deus fala, vocês ficaram iguais a nós, conhecendo o bem e o mal. O diabo não falou nenhuma falsidade, mas ele mentiu. A mentira na Bíblia não tem a ver com falar falso ou correto. A mentira na Bíblia, o pai da mentira é, você pode usar 100% de verdades e ficar plantando dúvidas e discórdias, e ficar colocando minhoca na cabeça. Entende o que é ser pai da mentira? Não é que o diabo mente falando falsidade. O diabo planta dúvidas. E aí a nossa fé às vezes vacila, porque a gente ouve aquilo tudo, né, e fica assim, pô, mas é tudo real, é isso mesmo. Eu estou doente, eu enterrei o meu filho, é verdade, acho que eu não sou filho de Deus, Deus não me ama. Tudo isso é real, aconteceu, não tenho como negar. E assim a dúvida se implanta em nosso coração. Para a gente entender isso melhor, como o diabo age, nós temos que citar alguns exemplos que a gente comete, ou que a gente vê pessoas cometendo, que são coisas, usa da artimanha do diabo. Então você quer acabar com o namoro de alguém, o casamento de alguém. Você pode acabar o casamento de alguém só falando coisas reais, nenhuma, entre aspas, mentira. Então você chega para a pessoa, para o seu amigo e diz, olha, que legal, eu encontrei sua namorada lá no centro da cidade. Eu acho que ela estava com... deve ser primo dela. Não falou nenhuma inverdade. Ele de fato encontrou a menina lá com o rapaz e ele sabia que a menina estava traindo o namorado. Então ele chega e fala. Mas assim, como quem está falando uma grande realidade. Olha, eu vi ela lá, cumprimentei, acho que ela estava com... deve ser o primo, colega de trabalho. Aí o namorado já, opa... né? E aí ele com essas... entre aspas, verdades, vai plantando a discórdia. E aí, se a pessoa chega e fala, por que você falou isso? Ele vai dizer, eu só falei verdades. Só falei o que eu vi, o que acontecia, falei verdades. Falou verdade é uma pinóia, você mentiu, porque você ficou usando dessas realidades para plantar dúvida e discórdia e fofoca na cabeça das pessoas. E acabou um casamento. A historinha que eu conto para os confirmandos sobre o 8º mandamento, não dizer falso testemunho, é uma história famosa, ninguém sabe se ela é real. Mas tinha um caminhoneiro que saía todo mês para viajar, ficava um mês longe.
E aí um dia, né, o caminhoneiro tinha um nenezinho de 1 mês e foi trabalhar. Então ele chegou no açougueiro e falou: olha, senhor João, você toda segunda-feira você vai lá na minha casa e entrega 1 quilo de carne moída, 1 quilo disso, isso. Por favor, você pode entregar lá? Minha esposa, ela não vai ter condição de vir aqui sempre e não vai poder carregar porque ela está recém-saída da cesárea. O senhor leva lá toda segunda para mim? Levo, não, e que precisar ela me liga aqui que eu vou lá e levo. Ah, ok. Aí ele foi e falou para a esposa, estava tudo arranjado. Segunda-feira o açougueiro vai com as sacolas, toca a campainha, ela fala, tá aberto, pode entrar. Aí ele entra, sobe as escadas, fica um tempo lá porque ele ajuda a guardar as carnes e tal, né? Deixa lá tudo guardado e sai. A vizinha estava regando as plantas, o que ela já pensou? Opa, ele ficou meia hora lá dentro, estranho. Segunda-feira, a outra, de novo. Na quarta-feira ele foi lá de novo com outras sacolas de outras coisas porque a mulher ligou. Quando o caminhoneiro chegou em casa, o que a cidadezinha toda estava acreditando? A vizinha espalhou para todo mundo uma verdade. O açougueiro vai toda segunda-feira lá e fica meia hora, 1 hora lá dentro. Não sei o que eles fazem, não me pergunte, porque isso eu não posso afirmar. Mas ela foi uma grande mentirosa, por mais que ela falou fatos. Mas ela falou aquilo querendo dizer, olha, está traindo o marido. E aí a história quase termina em morte. Que o marido vai lá no açougue, que história é essa? Aí, ouvi falar que você está pegando a minha esposa. Aí o açougueiro até explica, não, eu fui lá, fiz o que você mandou, acho que é fofoca, alguém deve ter pensado mal. Aí o caminhoneiro, é verdade. Poderia alguém com olhos muito ruins criar essa história toda, né? Então isso é a mentira. Você pode falar somente fatos e mesmo assim ser um grande mentiroso. Como que vocês acham que um psicopata passa no detector de mentira? Ele fala um fato que quer dizer aquilo que o detetive quer ouvir, mas ele não mente. Ele fala aquilo ali de outra forma. Então é muito difícil pegar o cara, porque ele não pronuncia uma mentira. Ele fala outras coisas. É assim que o diabo faz também na nossa vida. Agora que nós conhecemos a arma do diabo, agora que nós conhecemos que nós mesmos, às vezes, adotamos essa arma na nossa vida, nós temos que conhecer o diabo. Nós falamos pouco no diabo. Que bom, né? Porque a gente tem que falar de Deus. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais do diabo. Quem é o diabo na Bíblia? Esqueçam que o nome do diabo é Lúcifer. Isso é coisa da Idade Média. Não tem essa palavra na Bíblia, Lúcifer, anjo Lúcifer, não existe. Em primeiro lugar, a única coisa que a Bíblia fala sobre o diabo é que ele era uma criatura de Deus celestial e foi expulsa do céu com alguns anjos. A Bíblia até fala em 1/3, né? Via 1/3 das estrelas caindo. A gente não pode afirmar que aquilo se refere exatamente aos demônios, mas o diabo levou alguns anjos. Na verdade, alguns teólogos até falam assim que diabo não é um nome, de fato não é um nome próprio. Satanás não é um nome, é um título, né? Significa inimigo, significa o pai da mentira, significa o opositor, enfim, é um nome. Pode ser que há uma legião de demônios que elege um deles para ocupar o posto de diabo, entende? Então, esqueçam filmes, esqueçam Lúcifer, essas histórias lá, que Lúcifer teve inveja de Jesus. Não, isso daí não está na Bíblia. Isso foi criado na Idade Média e tal. A Bíblia só fala que o diabo foi expulso do céu, né? Mas a Bíblia mostra quem é o diabo e como ele é perigoso. Não há como nós negarmos a existência do diabo. Você vê a maldade pura todos os dias no noticiário. Você vê o que aconteceu com o pastor Augusto, que foi morto a chutes, né? Por qualquer motivo que seja, mas foi morto de forma cruel. Você vê a maldade nos olhos das pessoas. Você vê a maldade no seu trabalho. Você vê que o mal é algo real. Não há como negar isso. Mas tem um problema. A sociedade, no modo geral, de certa forma, matou Deus, não matou? Não é Nietzsche que escreve isso? Nietzsche não foi o responsável por matar Deus. Ele só constata, olha, no nosso mundo moderno, científico, não há espaço para Deus. Ele só constata uma verdade, um fato da nossa sociedade. Crer em Deus é uma fantasia. Eu estava lendo um livro do Piangers, que é um comediante do Rio Grande do Sul, e ele
No artigo que ele escreve, ele me irrita 2 vezes, sobre ser pai. É um cara muito bom, é bem engraçado, mas naquele artigo ele fala assim, até minha filha não acredita nas baboseiras bíblicas, de que Deus fica brilhando num foguinho na plantinha, né? Que ele está contando a história de Moisés. E a menina fala, isso é impossível, cientificamente, enfim. Né? Aí ela fala, eu queria ser cientologista. Ele fala, meu Deus do céu, era melhor você pedir para ser corintiana, filho, ia ficar menos bravo. Então o cara me irritou 2 vezes. Mas ele constata uma realidade ali. O mundo acha tudo uma baboseira no que se refere a Deus. Que é besteira, Deus, não existe Deus. Cada um segue o seu caminho. Só que isso também acarreta uma outra coisa. Se Deus não existe, aonde há espaço para o diabo aí? O diabo não existe também. Então, o segundo passo da sociedade é negar a existência do mal real. O que existe então? Como que a sociedade explica a crueldade no mundo? Explica a crueldade no mundo como algo decorrente da natureza humana. Quem leu Harry Potter, o primeiro livro, no finalzinho lá tem um boneco do Voldemort, né? E esse boneco lá fala assim, eu aprendi com o meu mestre, né? Aprendi com o Voldemort, eu aprendi que não existe o bem e o mal. Existe só o poder. É o que está por trás também, por exemplo, da saga Star Wars, né? Essa coisa, existe a força. Então o bem e o mal é a mesma coisa, a força é a mesma. Tem um lado escuro e um lado claro, mas é a força. É essa mentalidade que há por trás do mundo. Não há um mal isolado, há alguma coisa ali, sei lá, poder, a força, né? Mas não há um mal. Então como se explica todas as crueldades? Como que o mundo explica? É muito fácil. Aí a gente lembra de um filme, ou um livro, né? Silêncio dos Inocentes. Tem um cara lá que é canibal, que é mau, que mata, que é o Hannibal, né? O Hannibal Lecter. Ele é um horrível, assassino pior. E aí a policial está conversando com ele na prisão, porque aí ela quer ajuda dele para ela entender outros crimes de outras pessoas. Então ele tem como falar, olha, esse cara mata assim por isso, isso, aquilo. E aí ele conta os crimes dele para ela. Ela fica horrorizada e pergunta, mas o que aconteceu com você para você ficar assim? É essa a crença que nós temos. Se a gente vê algo muito ruim, a gente pensa assim, essa pessoa deve ter um trauma de infância. É um trauma lá atrás. Não, a gente não é capaz de dizer, essa pessoa é ruim, é má. Não, teve alguma coisa lá no passado que levou ela a fazer isso. Né? Ou a gente diz assim, ela deve ter um problema psiquiátrico, precisa de remédio. E nós até nos aproveitamos dessa situação. Quando a gente é mal, a gente fala, eu estava num dia de transtorno, eu estava num dia em que, né, enfim, de mania, enfim, a gente usa dessa desculpa. Eu estava alucinado, né? Eu sofri muito na infância, por isso hoje eu sou assim, eu sou ruim, né? A gente gosta de explicar dessa forma, mas a gente não é capaz de dizer, não, fui ruim mesmo, fui mal, o mal me dominou, sou ruim. Né? A gente não é capaz de reconhecer. O mal não existe nesse mundo. Existe a crueldade, não o mal, não o diabo. Né? E aí o Hannibal Lecter responde para ela, olha, você trocou a crença no bem e no mal por essa crença psicológica, psiquiátrica, sociológica, de que o marginal assalta porque ele lá na favela tem vontade de comprar um tênis. Você trocou toda essa crença do bem e no mal por essas coisas. Mas eu te digo, o que aconteceu no meu passado, eu aconteci, eu nasci, não tem nenhuma explicação, eu sou mau. Ponto final, não há trauma de infância, não jogue a culpa na minha mãe. Não pense que meu pai abusou de mim quando era criança. Eu sou mau, eu faço mal, eu sou mau. Ponto. Então esse filme mostra que o cara que é o mais assassino, o mais psicopata, de certa forma ele era o mais lúcido. Ele é o que enxergava o mundo da forma até assim correta. Existia um mal, tanto que ele compreendia outros que eram mal como ele. É o mal. Então o mal existe de verdade. Se a gente olha esse mundo, não há como explicar algumas coisas horríveis que acontecem. Não há trauma de infância que justifique, não há passado de pobreza que justifique coisas que acontecem neste mundo. Eu cito um exemplo. Eu conheço um cara que trabalha com empresas que estão indo mal. Então a empresa contrata e ele intervém para salvar alguma coisa da empresa. Né?
E aí, lidando com esses altos empresários, o cara lá, estava lá no Recife, né? Esse trabalhador, e os empresários viajando. Aí ele pergunta assim, pro WhatsApp, e aí, como que a gente vai pagar a demissão? Da onde vamos tirar? O que que a gente vai vender da fábrica? Nós temos que pagar pelo menos os direitos trabalhistas. Aí o dono da empresa fala, compra aí um Vale Cheeseburger e dá para eles ali, eles que buscam direito na justiça, mas acho que o Vale Cheeseburger eles vão gostar, porque já estão 2 meses sem comer nada, que não recebe. E o cara falar disso lá em Miami, no iate dele. Há como dizer que isso não é a pura maldade? Puro egoísmo? Puro mal? Né? Pessoas, mulheres grávidas estavam sendo demitidas sem direito a nada. Aí o cara pergunta, mas você sabe que você corre o risco de ser preso um dia. Isso a gente resolve. No Brasil sempre se dá um jeito para esse tipo de coisa. Fica tranquilo, vende a massa podre e eu quero o meu dinheiro. E o cara ali, não, mas eu acho mais certo dar para os empregados. Aí você fica tranquilão, salva o seu CPF e você pode abrir outra empresa. Ele, não me interessa o Brasil. Vende tudo, deixa meu CPF, meu CNPJ tudo podre, eu quero o dinheiro, vou conseguir algo fora do Brasil. Isso é o mal. Então não há como negar que o mal existe. Você pode até negar, talvez ache que Deus não exista, mas o mal está entranhado na nossa sociedade, está entranhado em nossas famílias. Agora que a gente conhece o mal e do que ele é capaz, nós temos que conhecer as armas que nós temos para vencer o diabo. O diabo é um inimigo sutil. Ele não é um inimigo que enfrenta de cara. O diabo parece com aquele melhor amigo que quer o seu mal. É muito parecido com aquele que dá o tapinha nas costas e por trás fala mal de você. É assim que age o diabo. Ele não tem a cara feia, chifre e o tridente te assusta. O diabo não vai fazer isso. O diabo não vai possuir seu filho vai retorcer a cabeça e flutuar, não vai fazer. Essa não é a tática atual dele. Nunca foi. Mas hoje muito menos. O diabo vai se apresentar como amigo, e aí ele vai ganhar confiança e vai plantar dúvidas sobre o amor de Deus. Mas ele nunca vai começar assim, será que Deus existe? Essa não é a primeira dúvida que ele vai colocar. Ele vai colocar outras, ele vai dizer, você viu o noticiário? Né? Digamos que o diabo pudesse falar com a gente, assim, você viu o noticiário? Fulano de tal estuprou a menina, matou 1 ano de idade a menina. Não, é verdade, nossa, veja só, né, que crueldade isso. Falou, fatos, né? Então, tem tanta maldade no mundo, né? Pessoas na África morrem de fome. É verdade, é. A Bíblia não fala que Deus é bom? Fala. Agora eu não entendi, Deus é bom e tudo isso acontece? Opa, aí plantou a primeira dúvida. É verdade, Deus é bom e tudo isso acontece? Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala que Deus é bom. Tá. Então a Bíblia fala que o sol parou, mas a ciência fala que o sol está parado já? É a terra que gira ao redor do sol. É verdade. Nossa, e agora? Tem que perguntar para o meu pastor e tal. É assim que vai. Eu li na Super Interessante. Acharam um túmulo do irmão de Jesus e nele fala ali que Jesus morreu. Enfim, acharam o evangelho que fala que Jesus morreu e nunca ressuscitou. Nossa, é um livro antigo. E agora? Né? Então nós somos bombardeados e tentados de forma indireta. É numa música que você ouve, é num livro que você vê, é num filme que você olha, é no noticiário, é num livro do Piangers, né, que fala sobre ser pai, um livro tão bonitinho, tão legal, que ali ele coloca, que ridículo, Deus falando na sarça ardente. Assim você vai sendo tentado a chegar na última questão que o diabo quer. Você é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, agora explica a sua vida. Se tu és filho de Deus, por que essa doença que você carrega? Por que você enterrou seu filho ontem? Por que você ficou orando pela cura da sua mãe por 1 ano e meio e Deus não ouviu a sua oração? Você lembra disso quando você era criança? Se Deus existe, se você é filho de Deus, por que você não recebeu aquela promoção no trabalho? E foi o outro que faz tudo o que é errado. Se você é filho de Deus, por que quem rouba no Brasil está no iate em Miami e quem trabalha duro
é demitido sem direito a quase a nada. Por quê? O mundo é tão injusto. Aí a dúvida vem. Como reagir a esse ataque que todos nós sofremos? Não adianta você encarar o diabo de frente, como fez a Eva. Não adianta você querer debater, dar satisfação. Não, Deus disse isso. O que Jesus nos ensina na tentação no deserto, o primeiro ponto da viagem do peregrino é: se joga na palavra. Jesus cita 3 versículos bíblicos de Deuteronômio para combater o diabo. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, diz o diabo. Jesus fala, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és filho de Deus, diz o diabo, joga-te da ti, porque está... Aí o diabo até incrementa, cita as escrituras, porque está escrito, né? Deus enviará seus anjos para te salvar. Jesus responde com a palavra, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí o diabo já perde as estribeiras e apela. Quer saber? Tá, você é o filho de Deus então? Mas se você assim der uma ajoelhadinha aqui e me adorar, eu entrego o que é meu e desisto da luta. E aí Jesus continua citando a palavra, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e prestarás culto somente a Ele. Jesus cita a palavra e Ele é o dono da palavra. Ele não precisaria citar a palavra, Ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra, diz o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho. Jesus poderia simplesmente dizer, como ele disse já, vai Satanás, vai embora, sai daqui, eu tenho autoridade sobre tudo, eu não quero te ouvir, acabou. Mas Jesus faz questão de mostrar a nós que ele vence o diabo, citando a palavra do Pai, lutando com a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus. Se o próprio Jesus faz assim, a gente não precisa encarar o diabo. Quando o diabo nos enfrenta, vire as costas e se jogue na palavra e fala: Deus me ajuda, deixe-me firmar na tua graça, na tua palavra. E para isso, meus irmãos, a leitura bíblica diária é muito importante, porque você vai ter ela entranhada no seu coração. A Bíblia não foi um livro escrito para ser guardado. A natureza da Bíblia é um livro para ser proclamada, a proclamação do verbo, né? A Bíblia não é nenhuma palavra, é mais um verbo, é algo em ação, é o vento de Deus fluindo. Então, a Bíblia só é Bíblia quando você abre e lê, e estuda. Lá na sua estante é uma tradução, é um livro, é uma Bíblia editada e impressa, que custa certo dinheiro. Mas a Bíblia é a palavra do Senhor quando alguém abre e lê, quando há a proclamação deste verbo de Deus. Então abra, se jogue nas Escrituras, lute com ela para que ela explique a sua vida. Aí você vai entender, todos nós vamos entender, que nós temos diversas perguntas e que 90% dessas perguntas não tem resposta. Mas Jesus é a resposta para os 10% das perguntas que são realmente importantes. Entende? Nós não temos resposta por que o mal existe, por que Deus criou o diabo, enfim, não tem resposta. Por que Deus criou a maçã? A gente pode ter respostas teológicas, doutrinárias, mas não bíblicas. A Bíblia não vai responder por que eu sofro, por que meu filho morreu, eu orei, não fui atendido. A Bíblia vai dizer, Deus quis assim, Deus, enfim. Então não vai satisfazer a minha sede de respostas. Mas os 10% de perguntas que a gente faz que são essenciais, isso a Bíblia responde. A Bíblia responde quem eu sou. Eu sou filho de Deus por meio de Cristo. Deus falou isso na cruz. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei pelo sangue do meu filho. Lá em Romanos 5, por causa de um homem, da obediência dele, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia afirma a pergunta principal: quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Essa é a pergunta principal. Mas eu sou filho de Deus e sofro. Eu sou filho de Deus e enterro um outro filho. Eu não sei, mas eu sou filho de Deus. Isso a Bíblia me afirma. Isso a Bíblia faz eu me apegar.
faz eu me firmar nessa verdade. Para onde eu vou quando morrer? A Bíblia fala, você vai para o seio de Abraão, você vai para o mundo dos mortos, você vai para o céu, você vai para o paraíso. Como que eu sou salvo? É isso, a Bíblia responde, você é salvo pela graça de Deus, não pelas suas obras, nem pelo seu mérito, mas pela graça de Deus em Jesus. Então, essas perguntas importantes, a Bíblia responde. Qual a minha missão nesse mundo? Minha missão nesse mundo é uma só. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E de fazer discípulos de todas as nações, é essa a minha missão. Ponto final. Então, eu sei quem eu sou, eu sei qual a minha missão nesse mundo, eu sei quem Jesus é e quem Deus é, eu sei para onde eu vou depois da minha morte, quando Jesus voltar, e eu sei que Deus está comigo. As perguntas principais que a gente tem estão respondidas na palavra. Então a palavra de Deus é a arma para vencer o diabo. A palavra de Deus mostra que no deserto o diabo foi vencido por Jesus. E mostra que Jesus vence o diabo de novo na cruz ao morrer em nosso lugar. E mostra que no último dia, quando Jesus voltar, o diabo será totalmente vencido e jogado no inferno, para ali ser condenado infinitamente por todo o mal que ele causou à humanidade. Nós temos a palavra como arma, mas nós temos uma outra arma ainda mais poderosa que a própria Bíblia. Que arma é essa? É o que fundamenta a própria Bíblia, é o próprio Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 4, está dito assim: temos um grande sacerdote que entra no trono de Deus, mas ele não é como qualquer sacerdote, porque ele foi tentado, mas não pecou. Ali nós podemos entrar com audácia para receber misericórdia e para encontrarmos graça, sempre de novo. Então nós temos o próprio Cristo como arma. E ele fala, se aproxima do Pai, sem medo, sem temor, com audácia. Porque quando você precisar, e sempre que você precisar de ajuda, você vai encontrar misericórdia e graça. Seu filho morreu, você não sabe por quê, Deus permitiu, mas você sabe que no trono de Deus você vai encontrar graça e misericórdia. Sua mãe morreu após 2 anos de intensa oração, seu casamento acabou, enfim, quais são as dúvidas que nós temos sobre o amor de Deus? Leva para o Pai e fala, Pai, eu estou sentindo isso, Pai, eu estou revoltado com o Senhor, me ajuda. E nós temos um sacerdote que prometeu que sempre que a gente precisar de ajuda, nós vamos encontrar misericórdia e graça. Deus vai nos olhar com olhos bondosos. Esse é o Evangelho de Cristo. Ele abre o nosso acesso ao Pai, sem que a gente tenha medo e sem temor. Aí nesse ponto, quando o Evangelho de Cristo faz parte da minha vida, do meu coração, toda a minha vida muda de lugar. A vida em si não muda nada, o que muda é a minha posição na minha vida, entende? Mais ou menos assim, você trabalha num local, ou você estuda numa sala de aula, ou você faz a corrida aqui no bairro, experimenta fazer isso, você faz a corrida sempre nas mesmas ruas, na mesma direção, experimenta correr ao lado contrário, você vai ver, nossa, é o mesmo lugar? Experimenta sentar num outro local de trabalho, na mesma sala, a sala não mudou nada, o seu local mudou. Nossa, que legal, né? Dá um ar renovado. Né? Na sala de aula, senta no outro local, nossa, que legal, estou tendo contato com outros alunos, estou vendo o quadro de outro ângulo, é interessante. Né? A sala não mudou, o trabalho não mudou, o circuito de corrida não mudou. O que mudou foi a sua posição. Então o Evangelho faz isso, a vida continua a mesma, mesmo marido, a mesma esposa, mesmos filhos, mesmo trabalho, mesma casa, o que muda é onde você está na sua vida. E aí você vê tudo de forma diferente. Então, citando o sermão de um bispo anglicano do século XIX, ele escreve uma poesia muito bonita, que é assim, ó, né? Quando o Evangelho faz parte do centro da minha vida, eu começo a compreender que todo sofrimento e mal são temporários. A morte do meu filho, temporário. Minha doença, temporária, vai acabar um dia, nem que seja no retorno de Cristo. Todo mal, todo sofrimento é temporário. Toda fome é temporária. A gente entende que a grande dívida é aquela que Jesus pagou em meu lugar.
que a nossa grande e maior enfermidade já foi curada. E o maior trabalho de todos, o mais difícil, já foi realizado por Cristo. O que isso muda na visão que eu tenho da vida? Então o Evangelho me faz enxergar a vida de tal modo que todos os outros problemas, dívidas, enfermidades, mortes e trabalho são muito pequenos em relação ao que Cristo fez. Meu filho morreu, é triste, é horrível. Mas ele não morreu para sempre, é temporário. Eu estou doente, Deus não quer me curar. Opa, mas eu entendo o Evangelho. Mas a doença de Cristo foi muito maior, Ele morreu no meu lugar, então essa minha doença é pequena em relação ao que Deus fez em mim, e ela é temporária, uma hora vai acabar. Veja então como o Evangelho tira a minha vida de um desespero, de estar lá doente e se revoltar, de estar com um filho morto e se revoltar. Não, o Evangelho faz enxergar que há algo muito maior, que vai além do mal e do sofrimento. Assim, quando nós estamos alicerçados nisso, nós ficamos calmos no luto. Muitas pessoas se aproximam de Deus porque vão no enterro de um luterano. Meu pai é um. Ele decide entrar para a igreja após 10 anos de evangelismo, de missão, blá, 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 mas o que foi fundamental foi o enterro do pastor Lotário. Ele falou, mas que enterro engraçado. Cantou coral, ninguém chora, só umas lágrimas, cadê o desespero, né? Cadê a dor? Então, o pessoal estava triste, mas parecia mais uma despedida, a pessoa estava indo estudar lá fora. Algo diferente. O que é isso, né? Por que é isso? A calmaria no luto atrai as pessoas que veem o luto como o fim do mundo. Você é calmo no luto porque vê que o Evangelho é muito maior que a minha dor e a morte. Você vê que Cristo é o Senhor vencedor da morte. O Evangelho faz eu ficar sem medo diante das ondas do mal. Faz eu ficar satisfeito, como diz Paulo, em qualquer situação. Faz eu ser paciente na tribulação e me faz ter força para lutar contra a injustiça nesse mundo. Mas para que ajudar o mundo se é temporário? Como que o Evangelho me leva a ajudar o mundo? O Evangelho me leva a ajudar o mundo da forma correta. Deus me deu tanto, eu vou repartir com quem precisa. Mas eu não vou fazer disso a minha luta ideológica, eu vou matar pessoas porque a minha visão de ajudar o próximo é assim, tem que ser assim, vermelho, esquerda, socialista, tem que ser assim, né? Azul, direita. Não, eu vou ajudar o próximo no meu dia a dia. Essa luta ideológica, se é melhor ter um comunismo, um capitalismo, uma privatização, essa luta deixa para os outros, porque para mim não é importante, não vai decidir nada. Mas eu vou ajudar meu vizinho, minha vizinha que está doente, eu vou ajudar, vou repartir, porque eu tenho tanto, eu quero ajudar. Mas é temporário. Não, mas é temporário, mas está doendo. Então, deixa eu ajudar. A filha cai da escada, você fala assim, é temporário, filha, isso daí vai curar rapidinho, daqui um mês não está mais roxo, levanta daí, não, sua filha caiu, está cheirando, você pega. Não é porque é temporário que eu não vou ajudar, que eu não vou ajudar a alimentar a África, que eu não vou lutar contra as injustiças desta vida, eu vou lutar, mas não como se fosse sim, ou vai ou racha. Como parte da minha fé em Cristo, eu vou lutar para que pessoas tenham acesso a direitos fundamentais. Muda, a minha vida muda de figura. Em suma, o que isso significa? Que quando eu entendo a viagem que Cristo fez até a cruz, eu vejo que a minha viagem é muito menor. E que pode cair raios, trovões, pode quebrar tudo na minha vida. Como diz Lutero, que tudo se vá. O céu, o destino de Cristo lá na cruz é meu. Então a minha viagem pode ir muito mal aqui nessa vida. Mas eu suporto tudo, porque eu sei quem eu sou filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Nunca duvidem disso, meus irmãos. Se um dia duvidarem, porque o diabo jogar seus pecados na sua cara, lembre do que Lutero fazia. Lutero não lutava contra o diabo. Quando ele tentou lutar, ele falou, fui burro, joguei tinta na parede. É uma lenda até, parece que não aconteceu de verdade. Fui burro, ele diz, né? Não vou enfrentar o diabo. Eu vou me apegar àquilo que eu vi. E Lutero fala, quando o diabo me tenta, eu digo, fui batizado, fui batizado, fui batizado. Quando o diabo vem e me ataca, eu digo, recebi o corpo e sangue de Cristo para perdão, recebi o corpo e sangue de Cristo, fui perdoado. O diabo vem, ataca e diz, Jesus morreu no meu lugar na cruz, eu sou filho de Deus.
Mas eu não tento dizer, não, diabo, o pecado não é meu. Não, diabo, eu fiz isso. Sabe por quê? Porque minha mãe foi horrível na minha infância, então por isso que eu me tornei essa pessoa. Não. Aí nesse ponto, diabo, fala ali com o meu dono, meu Deus, não comigo, não é comigo a briga é lá. Aí o diabo vai ver a cruz e vai fugir. Vai ver a palavra, vai ver o verbo, vai ver o Cristo e vai fugir da gente. Que a gente permaneça nesta dependência de Deus. Convido os irmãos agora a cantar o próximo hino, durante as ofertas. E esse hino fala um pouco sobre essa nossa jornada na fraqueza. Nós confessamos que temos que esvaziar o nosso ego nesse hino e nos encher de Deus. E pedimos ajuda a Deus até